Boa noite, viajante da mente e do tempo. Aqui é Morfeu. Prepare-se para mais uma travessia pelos corredores tranquilos da história. Hoje, vamos deixar o presente para trás e viajar lentamente até a Grécia Antiga. O século IV a.C., um tempo em que os homens se reuniam sob a sombra das oliveiras para discutir o bem, a justiça e o sentido da existência. Mas antes, acomode-se em sua cama. Sinta o tecido das cobertas sobre seu corpo, a temperatura do seu quarto, a respiração ficando mais lenta, mais leve, mais profunda. Antes de adormecer de tédio com as divagações platônicas, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim, você apoia essas jornadas noturnas para que elas continuem a existir. Agora, vamos deixar o mundo moderno para trás. Respire fundo e venha comigo, porque esta noite você vai caminhar ao lado de Platão. Capítulo 1. O som da areia sob as sandálias. O sol se punha lentamente sobre a Acrópole de Atenas. As colunas de mármore projetavam longas sombras sobre as pedras quentes do caminho. Era fim de tarde, e as cigarras cantavam com suavidade entre as folhas retorcidas das oliveiras. Platão caminhava devagar, as mãos para trás, as vestes tocando levemente o pó da estrada. Ao seu lado, seguia Glauco, seu irmão mais velho, com a testa franzida e os olhos fixos no chão, como se buscasse ali alguma resposta invisível. Dize-me, Platão, disse Glauco com voz calma, acaso a justiça está na alma do homem ou na organização da cidade? Platão sorriu levemente sem apressar o passo. Demorou-se em silêncio por um tempo longo, o suficiente para que o som das sandálias, sobre o solo, preenchesse o espaço entre as palavras. Talvez esteja em ambos, meu irmão, respondeu por fim. Mas se a cidade é feita de homens, então aquilo que é justo no indivíduo deve refletir o que é justo na polis. Eles caminhavam para o Areópago, o alto rochedo onde, tempos antes, Sócrates estivera diante de seus juízes. Ali, Platão gostava de sentar-se quando a luz do dia se desmanchava no céu, tingindo o horizonte de lilás, âmbar e rosa. Ao chegarem, sentaram-se sobre uma pedra lisa. O vento soprou leve, trazendo o cheiro distante do mar Egeu. Glauco encostou-se num bloco de mármore gasto pelo tempo. Às vezes, eu temo, disse ele, que a verdade não seja desejada pelos homens. Preferem o que é útil, o que agrada, não o que é real. Platão fechou os olhos por um instante, como quem escuta algo dentro de si. A verdade, murmurou, é como o Solon. Quem vive por muito tempo nas sombras, quando vê a luz, sente dor, mas não por causa do sol, e sim por causa do tempo que passou na escuridão. O silêncio entre eles foi interrompido apenas pelo canto distante de um pássaro noturno. Recordas, Glauco, disse Platão, de quando Sócrates nos falava sobre a caverna? Glauco assentiu com a cabeça, em silêncio. Homens presos, desde o nascimento, vendo apenas sombras. E quando um deles se liberta e vê o mundo real, ele primeiro sofre, mas depois ele entende e se tenta voltar para contar aos outros. Eles o chamam de louco ou o matam. A noite chegou com suavidade. As estrelas começavam a surgir, tímidas, sobre o céu da Ática. Ao longe, tochas se acendiam nos pátios das casas. Mas no alto do rochedo, apenas a filosofia fazia companhia aos dois irmãos. Platão pegou um pequeno galho e começou a desenhar círculos na areia diante de seus pés. Diz-me, Glauco, que é mais verdadeiro? Aquilo que tocamos com os dedos, ou aquilo que alcançamos apenas com o pensamento? Glauco respondeu devagar, como se suas palavras saíssem de um sonho. O que se toca muda, apodrece, mas o que se pensa permanece. Platão sorriu, satisfeito. Então talvez, disse ele, o mundo das ideias seja o mais real, e o que vivemos aqui seja apenas um reflexo. E ali ficaram, falando ainda por horas, entre pausas longas e respirações lentas.
A noite envolvia os pensamentos como um manto, e cada palavra, cada silêncio, era um passo mais perto do entendimento, ou do esquecimento. Capítulo 2. O banquete e a beleza. Na noite seguinte, Platão foi convidado a participar de um pequeno simpósio, um banquete entre amigos filósofos e poetas, na casa de Agatão, um jovem dramaturgo ateniense. A casa era simples, mas aconchegante. Almofadas espalhadas no chão, lâmpadas a óleo lançando sombras suaves sobre as paredes de barro. Uma brisa morna entrava pelas janelas abertas, trazendo o perfume das figueiras e do pão recém-assado. Ao redor da mesa baixa, reclinavam-se figuras bem conhecidas de Atenas: Fedro, o orador; Pausânias, o legislador; Aristófanes, o cômico; Eristímaco, o médico; e, com passos lentos e olhar desperto, Sócrates, já com os cabelos grisalhos, mas com a mente tão viva quanto o fogo. Após o vinho ser servido em pequenas taças de cerâmica, Fedro ergueu a voz com um sorriso sereno. Meus amigos, esta noite, proponho que falemos sobre Eros, sobre o amor. Que cada um diga, com calma, o que pensa, o que sente, sobre essa força misteriosa. Houve murmúrios de aprovação. Mas que falemos sem pressa, completou Pausânias, pois o vinho é para o espírito, o que a lira é para os dedos. Se tocarmos apressadamente, perdemos a harmonia. E um por um, os homens começaram a falar. Fedro descreveu o amor como o maior dos deuses, que inspira a coragem. Eristímaco, o médico, falou de Eros como o equilíbrio entre forças do corpo e da alma. Aristófanes contou uma história engraçada, mas profunda, sobre como os humanos eram uma só criatura, redonda, com 4 braços, 4 pernas e 2 faces. E que os deuses os dividiram. Desde então, vivemos buscando nossa outra metade. Platão ouvia em silêncio, os olhos fixos na luz tremeluzente da lâmpada de óleo. Sócrates, como sempre, aguardava. E quando finalmente falou, todos silenciaram. Meus amigos, começou ele com voz firme, mas tranquila, o amor, como me ensinou Diotima, não é belo nem feio, nem sábio, nem ignorante. Ele é um espírito intermediário, que vive entre o mundo sensível e o mundo das ideias. O amor é o desejo do que não se tem. E como todos desejamos o belo, o amor é o impulso que nos leva à contemplação da beleza. Mas não da beleza dos corpos. Não apenas, mas da beleza da alma. E por fim, da beleza em si. Pura, eterna. Os homens ao redor da mesa permaneciam imóveis. Nenhuma taça tilintava, nenhum pão era partido. Todos pareciam, por um instante, levitar entre palavração. A alma que compreende isso, concluiu Sócrates, já não ama uma pessoa. Ama a própria ideia de beleza. Ama o eterno. Platão caminhou sozinho até sua casa, naquela noite. As ruas de Atenas estavam silenciosas, salpicadas pela luz das estrelas. O eco das palavras de Sócrates vibrava ainda em seus ouvidós. Ao deitar-se, escreveu em uma pequena tábua de cera: o verdadeiro amor é a escada que eleva a alma. Começa no corpo, mas termina nas ideias. E então apagou a lâmpada. A cidade adormeceu. E com ela, mais um fragmento de sabedoria se unia ao infinito das ideias. Capítulo 3. A última caminhada. Sócrates à beira da morte. A noite pareceu se prolongar mais do que o costume em Atenas. Os amigos de Platão o encontraram na casa de Sócrates, reunidos em silêncio, enquanto ele se preparava para a inevitável partida, o momento derradeiro de sua jornada terrestre. O julgamento já havia acontecido no verão de 399 a.C. Sócrates foi acusado de impiedade e corrupção da juventude por Meleto, Anito e Licon, figuras influentes da cidade, e foi condenado por 280 votos contra 221 de 501 jurados, sob o sistema democrático ateniense. Agora, ele aguardava a execução da sentença, beber uma taça de cicuta tóxica, conhecida dos gregos como hemlock.
Arenise. A prisão e a conversa silenciosa. Plato, sentado perto de Sócrates, quase podia ouvir o eco das discussões antigas que estiveram entre eles, sobre a justiça, a alma, o bem supremo. Nessa noite, Sócrates falou pouco, mas quando o fez, sua voz era calma, como quem já atravessou o temor da morte. Platão, disse ele. Quando cheguei aqui, vi que morrer não é o fim, mas uma passagem. A alma pode escapar das correntes do corpo e voar para o mundo verdadeiro. Seu discípulo o olhou nos olhos, reparando na serenidade com que ele encarava o inevitável. Por isso passamos tanto tempo falando da alma, meu mestre? Perguntou Platão, com emoção contida. Sócrates sorriu levemente. Sim, filho da alma, porque é ela que vive, não o corpo. Ana 2. A referência histórica. Os últimos momentos. Plato chegou em casa naquela noite, mas não conseguiu dormir. Lembrou-se de como Sócrates, pouco antes de beber a cicuta, conversou com seus amigos sobre a imortalidade da alma, um diálogo registrado por Platão no Fédon. Ela disse: a alma é imperecível. Filosofar é aprender a morrer. Aquelas palavras ressoavam como sinos distantes. Aos poucos, o sono o levou. Ele sonhou com Sócrates erguendo-se acima das montanhas da Ática, envolto por luz dourada. Ena 3. O legado veloz. Dias depois, na academia que Platão fundaria, as conversas floresciam. Platão recontava a história de Sócrates na ágora da filosofia, não com tristeza, mas como um convite ao pensamento. E lentamente, ano após ano, surgia ali a semente do que viria a ser a tradição platônica, embebida no ideal socrático de questionar sem medo. A acusação e condenação de Sócrates ocorreram em 399 a. Após a turbulência da Guerra do Peloponeso e a instabilidade política em Atenas. Ele foi condenado por 280 votos contra 221, um reflexo das tensões contra sua influência sobre os jovens e ideias religiosas não convencionais. Sua execução por cicuta contribuiu para o desenvolvimento de práticas forenses na toxicologia. O veneno era uma opção legal e conhecida na punição capital grega. Capítulo 4. A sombra das ideias eternas. Os dias passaram após a morte de Sócrates. E com o tempo, a dor deu lugar à reflexão. Platão, ainda jovem, passou a caminhar sozinho pelas trilhas de Atenas, pensativo, silencioso, como se cada passo o levasse não por um caminho de pedras, mas por um caminho interior, rumo às ideias invisíveis que Sócrates tanto lhe ensinara a buscar. Ele costumava sentar-se à beira do Iliço, um rio calmo nos arredores da cidade. Ali, sob a sombra das figueiras e plátanos, abria um pergaminho em branco e escrevia. Suas palavras não eram para si, eram para o futuro, para aqueles que, um dia, sem conhecê-lo, ainda assim sentiriam o chamado das ideias. E foi ali que ele começou a construir, não um templo de pedras, mas uma academia da alma. Cena 1. A fundação da academia. A academia de Platão não tinha portões dourados, nem estátuas imponentes. Tinha sombra, silêncio e sede de verdade. Jovens de várias partes da Grécia vinham ouvir o mestre falar. Não em voz alta, não com pressa, mas com pausa, como se cada palavra tivesse peso e repousasse suavemente no harém. Platão ensinava que tudo o que vemos com os olhos é apenas um reflexo. As árvores, as montanhas, os corpos, tudo seria como sombras na parede de uma caverna. A realidade verdadeira, dizia ele, não está nos sentidos, está no mundo das ideias, um mundo invisível, perfeito, imutável. Lá existe a beleza em si, a justiça em si, o bem em si. Aqui neste mundo, temos apenas cópias imperfeitas. Cena 2. O aluno que duvidava. Certa tarde, um jovem aluno questionou.
Mestre, como podemos acreditar em algo que não podemos ver? Platão sorriu, com a serenidade de quem ouve a mesma pergunta desde sempre. Dize-me, tu, respondeu ele, vês o vento? O jovem balançou a cabeça. E no entanto sentes quando ele toca teu rosto. Sabes quando ele dobra as folhas. Sabes quando ele passa, sem jamais vê-lo. Assim também são as ideias. Não se veem com os olhos, mas a alma reconhece-as. E ali ficou o jovem, em silêncio, com o olhar perdido no céu, tentando sentir o que antes não via. Cena 3. O vento entre as oliveiras. Naquela noite, Platão caminhou sozinho. O vento dançava entre os galhos, como se sussurrasse antigos ensinamentos. Ele ergueu os olhos para as estrelas e murmurou para si mesmo. Tudo o que muda não é eterno, mas o que é eterno não pode mudar. E se fecharmos os olhos, talvez consigamos ver mais. Feche também os seus. Respire. Sinta o vento imaginário da noite grega, passando pelas colunas antigas. Ouça os passos lentos de sandálias na areia. Cada grão, cada sopro, cada silêncio faz parte de uma realidade maior. E é para lá que sua alma está indo agora. Guiada pelas palavras, pela filosofia, pelo sono que se aproxima. Capítulo 5. A travessia para o Egito. Os anos em Atenas passavam como o som de um alaúde distante, suaves, mas carregados de lembranças. Depois da morte de Sócrates, e já tendo fundado sua escola, Platão começou a sentir algo inquieto dentro de si. Um chamado silencioso, como se o mundo das ideias lhe pedisse para conhecer outros mundos, outras tradições, outras verdades. E assim embarcou numa longa viagem. Cruzou o mar Mediterrâneo, a bordo de um navio mercante. As velas brancas dançavam sob o céu azul, e o vento levava consigo seus pensamentos, suas dúvidas e suas esperanças. Após semanas de travessia, desembarcou nas terras do Egito. Ali, o sol era mais denso. As pirâmides guardavam segredos milenares, e os sacerdotes vestiam-se de branco, em silêncio constante. Platão foi recebido em Mênfis, e durante semanas permaneceu entre os sábios do Nilo. Aprendeu sobre o movimento dos astros, sobre a aritmética e sobre a alma como um sopro eterno. Uma noite, um sacerdote lhe perguntou com voz grave: Tu vens da cidade dos que falam, mas sabes escutar o silêncio? Platão, em respeito, apenas abaixou a cabeça. Durante uma cerimônia, observou em silêncio o desenho sagrado dos egípcios. Tocou as pedras que resistiam ao tempo, e ali compreendeu uma coisa simples. O tempo, quando não é usado para a alma, é apenas poeira movida pelo vento. Ao regressar à Grécia, Platão carregava consigo mais do que anotações. Carregava uma nova leveza no olhar, como se entendesse, enfim, que a sabedoria verdadeira não está em dizer muito, mas em perguntar melhor. Capítulo 6. A alma e a lembrança. De volta à academia, Platão reuniu seus discípulos sob o grande olival. A luz do entardecer dourava os rostos jovens, e o vento fazia as folhas dançarem devagar, como pensamentos calmos. Platão se sentou sobre uma pedra, respirou fundo e falou: A alma não aprende, ela recorda. Seus discípulos se entreolharam. Antes de nascermos neste mundo, nossa alma já conhecia as ideias, a beleza, a justiça, o bem. E quando vemos algo belo aqui, é apenas o eco daquilo que já vimos em outro lugar, em outro tempo. Um aluno o interrompeu, curioso. Mas, mestre, como podemos saber se isso é verdade? Platão sorriu. Quando vês algo belo e sentes um arrepio, uma lembrança, uma saudade que não sabes explicar, isso é a alma tentando lembrar-se do que um dia contemplou. E naquele momento, todos ficaram em silêncio, cada um olhando para o horizonte, talvez tentando lembrar também de algo esquecido. Capítulo 7.
A política dos justos. Certa manhã, Platão foi convidado a visitar Siracusa, na Sicília. Ali, acreditavam que ele poderia ensinar um jovem tirano a ser justo. Era Dionísio II, um homem poderoso, mas inexperiente, que governava com medo. Platão aceitou. Levou consigo não apenas ideias, mas esperança. Esperança de que a filosofia pudesse guiar os reis, de que os líderes não deveriam apenas ter força, mas alma. Em Siracusa, tentou ensinar-lhe a república ideal, a cidade governada pelos sábios, pela razão, pelo bem comum. Mas o jovem tirano temia o poder das ideias. E após discussões e intrigas, Platão foi preso, vendida sua liberdade como um escravo, humilhado por trazer luz onde ainda se amava a escuridão. Felizmente, um amigo o resgatou, e ao voltar a Atenas escreveu: ou os filósofos se tornam reis, ou os reis se tornam filósofos, ou jamais haverá justiça sobre a terra. Naquela noite, sozinho na academia, Platão acendeu uma lâmpada de óleo. A chama tremia, assim como sua respiração. Ele olhou para o alto e sussurrou, para ninguém em especial, que aqueles que amam a sabedoria não desistam por medo da sombra, pois é na sombra que os olhos aprendem a desejar a luz. E deitou-se entre os pergaminhos, fechou os olhos e deixou que o sono o levasse. Assim como agora, você também pode deixar que a mente vague lentamente, sem pressa, a cada respiração, a cada imagem e a cada silêncio. A filosofia, afinal, é um sono acordado, e o sono, uma viagem para dentro das ideias. Capítulo 8. Os últimos anos de Platão. O tempo passou devagar sobre Atenas. As vozes nas praças mudaram, os nomes também, mas nas colunas da academia, o eco de Sócrates ainda podia ser sentido, como um sussurro eterno nas pedras. Platão agora era um homem mais velho. Os cabelos antes escuros estavam brancos como o mármore do Partenon. Os passos mais lentos, mas o olhar ainda carregava o brilho da juventude de quem busca o eterno. Todas as manhãs, sentava-se sob a mesma oliveira, com um pergaminho sobre o colo e um estilete de cera entre os dedos. Ali, escrevia os últimos diálogos, obras densas, maduras, como o Timeu, onde ele escreveu a origem do mundo, ou o Leis, seu trabalho final, onde refletia sobre como os homens poderiam viver sob regras não apenas justas, mas humanas. Já não escrevia mais como jovem, não fazia mais perguntas tão abertas. Agora, oferecia caminhos, pontes entre o possível e o ideal. Um dia, um discípulo perguntou: Mestre, o que devemos fazer quando não há justiça no mundo? Platão respondeu com calma: não se combate a injustiça gritando. Combate-se sendo justo, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando todos zombam, pois a alma sempre vê. O jovem inclinou a cabeça, pensativo, e Platão, após um longo silêncio, murmurou: a pior forma de injustiça é parecer justo, sem sê-lo. Naquele mesmo ano, escreveu sobre a alma mais uma vez. Disse que a alma é como uma carruagem, puxada por 2 cavalos, um obediente, outro selvagem. E o auriga, o condutor, é a razão. Quando a razão comanda, a alma se eleva, mas quando os desejos dominam, a carruagem se perde entre os abismos da terra. Capítulo 9. A última lição. Em uma manhã clara, Platão reuniu todos os seus discípulos ao redor. Eles esperavam por mais uma aula, mais uma teoria, mais uma explanação sobre a república, ou as formas, ou o amor. Mas Platão apenas sorriu e falou: hoje não ensinarei com palavras, apenas observem. E ficou em silêncio por longos minutos.
Um pássaro pousou num galho próximo. As folhas se moviam com o vento. Ao fundo, ouvia-se o som da vida comum. Uma criança correndo, uma vendedora de figos, um cão latindo preguiçosamente ao sol. E quando os discípulos se inquietaram, Platão apenas disse: o mundo das ideias está além deste mundo. Mas é aqui, neste instante simples, que começamos a vislumbrá-lo. Respirem, escutem, pensem com o coração, porque a filosofia não começa quando lemos, mas quando sentimos a eternidade passar entre os dedos. Naquela noite, Platão escreveu pela última vez. Não um tratado, não um diálogo, apenas uma frase. O tempo é a imagem móvel da eternidade. Timeu, 37. E então, dormiu, para nunca mais acordar neste mundo. Capítulo 10. O legado silencioso. Platão se foi, mas suas palavras não desapareceram. Seus livros atravessaram séculos. Foram copiados à mão por monges, discutidos por árabes, renascidos no coração da Itália renascentista, estudados até hoje por aqueles que ainda buscam mais do que respostas. Buscam sentido. Ele nos ensinou que a realidade é maior do que aquilo que vemos, que a alma tem sede de verdade, e que o amor é a escada que nos leva de um corpo até o invisível. Platão não buscava converter. Ele buscava lembrar, porque para ele todo saber é, no fundo, uma recordação. E agora, enquanto você repousa, enquanto o sono se aproxima, talvez algo em você também se lembre de outra vida, de outra ideia, de um lugar que não se vê, mas que sempre esteve aí, dentro. Boa noite, viajante da alma. Durma em paz e deixe que os ventos de Atenas levem sua mente suavemente ao mundo das ideias. Capítulo 11. O mito da caverna. Imagine, por um momento, uma caverna escura, profunda, onde várias pessoas estão acorrentadas desde o nascimento. Elas só conseguem olhar para a parede à sua frente. Atrás delas, uma fogueira emite luz, e entre o fogo e elas, figuras e objetos se movem, projetando sombras na parede. Essas sombras são tudo o que essas pessoas conhecem do mundo. Platão, em sua voz calma, disse aos seus discípulos: essas sombras são as ideias falsas que muitos aceitam como verdade. O que vem é apenas um reflexo pálido da realidade. Mas o que aconteceria se um dos prisioneiros fosse libertado? Primeiro, ele ficaria cego pela luz do sol, pois nunca a tinha visto antes. Depois, aos poucos, seus olhos se acostumariam à luz, e ele perceberia as formas reais: árvores, pássaros, o céu azul, o brilho do sol. Ele entenderia que tudo o que via antes eram apenas sombras, ilusões. E se esse homem retornasse para libertar os outros? Eles, acostumados à escuridão e às sombras, não acreditariam nele. Ridicularizariam a ideia da luz, preferindo a segurança da caverna. Capítulo 12. A teoria das formas. Plato continuou: o mundo que vemos com nossos olhos é imperfeito, em constante mudança. Mas existe um mundo invisível, eterno e perfeito, o mundo das formas. Pense na justiça. No mundo visível, muitas vezes ela falha, é ignorada ou deturpada, mas a forma da justiça em si é perfeita e imutável, assim como a beleza ou a bondade. Quando contemplamos algo verdadeiramente justo ou belo, nossa alma reconhece, porque ela já conhece essas formas. É como lembrar de algo que já vimos antes. Capítulo 13. A alma e o conhecimento. Platão falou com suavidade sobre a alma, sua natureza e destino. A alma é imortal. Antes de habitar o corpo, ela contemplava as formas. Mas, ao nascer, esquece esse conhecimento. Por isso, aprender a lembrar. Quando estudamos filosofia, não adquirimos algo novo. Apenas relembramos o que a alma já sabia. E a vida do filósofo é uma preparação para essa lembrança. Uma caminhada da ignorância para a luz. Capítulo 14. Diálogo sobre o amor. Num encontro tranquilo, Platão e seus amigos discutiam Eros, o amor.
Sócrates contou o que aprendera com Diotima, uma sacerdotisa sábia. O amor é o desejo da beleza eterna, não apenas dos corpos. Ele começa pela atração física, mas deve levar-se até o amor da alma e das ideias. O amor é, assim, uma escada que conduz à contemplação da verdadeira beleza. E ao atingir esse grau, sentimos a plenitude e a paz. Capítulo 15. O método socrático. Por fim, Platão descreveu o método de Sócrates, que não dava respostas, mas fazia perguntas. Perguntar é a chave para abrir a mente. Não devemos aceitar respostas fáceis, mas examinar cada ideia, cada crença. E quando não sabemos algo, devemos reconhecer nossa ignorância. Esse caminho lento e paciente nos conduz ao conhecimento verdadeiro. Capítulo 11. O mito da caverna. Luz e sombra. Imagine agora um grupo de pessoas presas em uma caverna escura, profundamente afastadas da luz do sol. Desde que nasceram, elas estão acorrentadas de tal forma que só podem olhar para frente, para a parede da caverna. Atrás delas, uma grande fogueira queima, lançando sua luz sobre objetos e pessoas que passam entre o fogo e os prisioneiros. O que os presos veem são apenas sombras projetadas naquela parede. Sombras que eles acreditam ser a realidade. Platão descreve essa cena aos seus discípulos, com voz calma e pausada, quase como se estivesse recitando uma canção antiga. Para esses homens, as sombras são a única verdade. Tudo o que conhecem, tudo o que reconhecem, são essas imagens fugazes e distorcidas. Mas um dia, imagine que um dos prisioneiros é libertado. No começo, seus olhos são cegados pela luz, que nunca viram antes. A luz verdadeira, do sol que brilha lá fora da caverna. Ele sente dor, confusão, medo. Seus olhos, acostumados à escuridão, não conseguem compreender um novo mundo. Mas, lentamente, ele começa a enxergar. Primeiro, vê as sombras reais, as formas dos objetos que as causavam. Depois, volta seu olhar para a luz do sol, que lhe revela as cores, as formas, a vida. Ele compreende que tudo o que via na caverna era uma ilusão, um mero reflexo pálido da verdade. Mas a parte mais difícil, diz Platão, é a de voltar para a caverna para contar aos outros sobre a luz. Eles não acreditam. E zombam e rejeitam o libertador. Preferem a segurança da escuridão, das sombras familiares. Essa é a dura realidade do conhecimento. Nem sempre o mundo quer ouvir a verdade. Platão pausa, deixando o silêncio tomar o espaço, e depois conclui. Por isso, a filosofia é a jornada da alma do escuro para o claro. A busca por entender que o que percebemos é apenas uma sombra do que realmente existe. Respire fundo, sinta o ar entrando lentamente e imagine como aquele prisioneiro, sua mente abrindo-se lentamente para uma luz que sempre esteve ali, escondida. Capítulo 12. O mundo das formas. A beleza além dos olhos. Agora, sentado sob a sombra de um velho olival, Platão fala sobre o mundo invisível que ele chama de formas ou ideias. Tudo o que vemos aqui, começa ele, está em constante mudança. A flor que hoje desabrocha amanhã murcha. O rosto que vemos envelhece e desaparece. Nada permanece exatamente igual. Mas por trás desse mundo mutável, existe um outro mundo, eterno e perfeito. Um mundo onde existem a verdadeira beleza, a justiça perfeita, a bondade absoluta. Platão respira fundo, como quem tenta tocar o invisível com as palavras. Quando vemos uma rosa bonita, não vemos a beleza perfeita. Vemos apenas uma cópia, uma sombra daquela forma perfeita que nunca muda. E quando reconhecemos justiça no ato humano, é porque a alma lembra da forma da justiça, que é perfeita, imutável e verdadeira. Ele olha para seus discípulos, que escutam atentamente. A alma reconhece essas formas porque já as viu antes. Antes de nascer, antes de habitar este corpo, a alma contemplava essas realidades eternas. Por isso, aprender é lembrar. Por um momento, fique em silêncio e imagine essa beleza perfeita.
Não a que seus olhos podem ver, mas aquela que sua alma já conhece. Deixe essa ideia suave envolver você como um cobertor quente, preparando a mente para o descanso. Capítulo 13. A alma imortal e a jornada do conhecimento. Platão acreditava que a alma era imortal, um princípio eterno que existia antes e depois da vida corporal. No diálogo Fédon, ele narra as últimas horas de Sócrates, que fala sobre a alma como algo separado do corpo, destinado a retornar ao mundo das formas. A alma, diz Sócrates, em voz calma e profunda, não é feita para a morte. O corpo é mortal, mas a alma continua sua existência. Ele explica que o conhecimento verdadeiro não vem dos sentidos, que nos enganam frequentemente, mas da alma que tem contato com as ideias perfeitas. A vida filosófica, continua Platão, é uma preparação para a morte, porque consiste em desapegar-se dos desejos do corpo e cultivar a alma, elevando-a ao que é eterno. Imagine a alma como um viajante que, através do estudo, da reflexão e da virtude, retorna pouco a pouco à sua verdadeira casa. Respire profundamente, enquanto Platão fala sobre a necessidade de cuidar da alma, mais do que do corpo, pois somente a alma pode alcançar a verdadeira felicidade e sabedoria. Capítulo 14. O banquete. Sobre o amor e a beleza. No diálogo Banquete, Platão descreve uma festa onde diversos convidados fazem discursos dedicados a Eros, o deus do amor. Cada discurso revela uma faceta diferente do amor: desejo físico, amor pela alma, amor pela sabedoria e, finalmente, o amor pela beleza em si. Um dos momentos mais marcantes é o ensinamento de Diotima, uma sacerdotisa que instrui Sócrates. O amor começa pela atração aos corpos bonitos, mas deve subir para o amor pelas almas belas, depois para o amor pelas leis e saberes belos, até atingir o amor pela beleza absoluta, eterna e imutável. É essa beleza que alimenta a alma e a conduz à verdadeira felicidade. Platão convida os ouvintes a imaginar essa escada do amor, lenta e contínua, que conduz o coração para longe daquilo que é temporário e para perto daquilo que é eterno. Capítulo 15. A República, o ideal da justiça. Platão dedicou grande parte de sua obra A República à reflexão sobre a justiça e o funcionamento ideal da cidade e da alma humana. Ele descreve a cidade justa como uma comunidade onde cada pessoa desempenha o papel para o qual é naturalmente mais apta. Os guardiões protegem, os governantes governam com sabedoria e os produtores cuidam das necessidades materiais. Em sua voz calma, Platão explica: a justiça acontece quando cada parte faz o que lhe cabe sem interferir nas outras. Ele compara a alma humana a essa cidade. A razão deve governar, a coragem deve proteger e o desejo deve obedecer. Quando a razão comanda, a alma é justa e equilibrada. Quando o desejo domina, a alma se perde em caos. Platão apresenta a figura do filósofo-rei, aquele que conhece as formas, especialmente a forma do bem, e está apto a governar a cidade com justiça. Ou os filósofos se tornam reis, ou os reis se tornam filósofos, afirma. Ou jamais haverá justiça sobre a terra. Pense agora, lentamente, sobre a imagem dessa cidade ideal e da alma justa. Permita que essa ideia acalme sua mente e prepare seu espírito para o descanso. Capítulo 16. O legado do filósofo. Ao encerrar seu ciclo de ensinamentos, Platão sabia que não vivia em tempos fáceis. Suas ideias sobre justiça, verdade e amor não eram aceitas por todos. Mesmo assim, ele dedicou sua vida a ensinar, a escrever, a buscar a luz no meio das sombras. Ele dizia, com voz suave e firme: a filosofia é a busca da alma pela verdade, não porque ela será fácil, mas porque é necessária. E hoje, enquanto você repousa e deixa o sono te levar, lembre-se, assim como Platão, a alma de cada um de nós caminha rumo ao conhecimento, pouco a pouco, em silêncio, guiada pela luz que nunca se apaga.
Capítulo 17. A educação da alma. Platão acreditava que a verdadeira educação não era apenas aprender coisas práticas, mas cuidar da alma para que ela se torne justa e sábia. A alma é como uma planta delicada, dizia ele. Se não for cultivada com cuidado, as ervas daninhas do medo, da ignorância e da vaidade crescem e sufocam o que há de bom. Por isso, a educação deve começar cedo, guiando as crianças não só no corpo, mas também no coração e na mente. Através da música, da filosofia, da matemática e da poesia, a alma se fortalece, reconhecendo as formas perfeitas e aprendendo a buscar a virtude. Platão ensinava que a verdadeira felicidade só é possível quando a alma está alinhada com o bem. Capítulo 18. O amor pela sabedoria. Finalmente, Platão explicou que o amor pela sabedoria, a filosofia, é o caminho para a alma encontrar a paz. O filósofo é aquele que sente uma sede insaciável pelo conhecimento, não apenas das coisas visíveis, mas das verdades eternas. Essa sede leva à humildade, pois o filósofo sabe que quanto mais aprende, mais percebe o quanto não sabe. E é nessa busca constante que reside a verdadeira liberdade da alma. Respire fundo, sinta a calma que vem do reconhecimento dessa jornada. Deixe que seu coração abrace o silêncio e a paz da sabedoria.